Mateus capítulo 13, versículo 31. É a parábola do grão de mostarda, e a gente vai tentar também entrar na parábola do fermento, né? Que é a partir do versículo 33. Mas só para contextualizar os irmãos, para a gente não perder o fio da meada, essas parábolas fazem parte de um conjunto de quantas parábolas? 7 parábolas. Então são um conjunto de 7 parábolas, irmãos, que foram proferidas pelo Senhor. 7 fala de completude, fala de algo perfeito, fala da completação de uma dispensação, né? Então essas 7 parábolas não podem ser interpretadas isoladamente, elas têm que ser interpretadas dentro do seu conjunto, dentro do seu contexto. Nós já vimos as 2 primeiras, a do semeador e a parábola do joio. Nós vamos entrar agora na 3ª parábola e tentar também entrar na 4ª parábola. E todas essas parábolas, irmãos, ou pelo menos as 4 primeiras, elas trazem um aspecto negativo do reino dos céus. É esse o enfoque que nós temos que ter quando entramos nessas 7 parábolas. Muitos interpretam ela com um aspecto positivo, né? Algo positivo dos reinos dos céus. Mas é justamente o contrário. O que o Senhor quer nos alertar aqui nessas parábolas são os aspectos negativos do reino dos céus. Porque o reino dos céus também tem aspecto negativo. Não tem só aspecto positivo, né? Então o Senhor quer nos alertar. O Senhor nos alertou por meio dessas parábolas, e os apóstolos também, eles nos alertaram que do meio de vós sairiam lobos, né? Com doutrinas de demônios. Então nós temos que estar alerta para nós não sermos enganados, como o Nelly estava falando aqui, que muitos irmãos são enganados. Mas por que são enganados, né? Porque não vem esse aspecto negativo do reino dos céus. Não consegue enxergar. Então classifica tudo como reino dos céus. Tem nome de cristão? Ah, é do reino. É do Senhor. E a gente vai ver que não é assim. O enfoque principal do Senhor nessas parábolas é o aspecto negativo, irmãos. Está gravando. Vamos só tirar como prova, para não ficar nas minhas palavras. Por exemplo, a primeira parábola. O Senhor fala de 4 terrenos, certo? Do meio do caminho, a do rochoso, dos espinhos e da terra boa. Quantos desses 4 terrenos deram bom fruto, irmãos? Só um. Ou seja, a maioria era só aparência de reino. Não tinha uma realidade de reino. Então, qual é o enfoque do Senhor? Mostrar um aspecto negativo do reino, né? Na segunda parábola, do joio e do trigo, qual é o enfoque do Senhor naquela parábola? É que o Senhor plantou o trigo, que é a boa semente, que são os filhos do reino, mas veio o inimigo, enquanto os homens dormiam, e fez o quê? Plantou o joio também no campo. E nós tocamos nisso na última reunião, no joio que foi plantado no campo, e que são filhos do maligno, irmãos. O joio são filhos do maligno plantados pelo inimigo. E o que o Senhor falou? Deixai crescer juntos. Deixai os dois crescerem juntos. Então o que nós temos que ter em mente? O joio e o trigo, né, vão crescer junto até quando? Até quando que eles vão crescer junto? Até quando que nós vamos ver pessoas com aparência de crente, de cristão, mas que na verdade são joio? Até quando que isso vai acontecer? Até a consumação, que é a colheita. Então, até o final, irmãos, vai haver isso. Então, se nós tivermos isso em nossa mente... Não é o André, não, né? É o André. Ele está fechado para ver.
se nós tivermos isso em nossa mente, que o joio vai crescer junto com o trigo até o final, nós vamos ver essa aparência de reino até o final, nós não vamos ser enganados. Muitos que se levantam, se dizendo, né, que pertencem ao reino, que são crentes, são cristãos, mas quando a gente vai ver o fruto, o que acontece? O fruto não é um fruto de reino, é um fruto de pecado, é um fruto de tropeço, é um fruto de escândalo. Então o Senhor está querendo mostrar um aspecto negativo. E da mesma forma, irmão, na parábola do grão de mostarda, vamos ler aqui em Mateus capítulo 13, versículo 31. O Senhor fala assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Como que nós devemos interpretar essa parábola, irmãos? Aí está a questão, né? Muitos irmãos interpretam isso como se o reino dos céus estivesse crescendo, né? Na sociedade, estivesse crescendo nesse mundo. E eles falam que as aves do céu que se aninham nos seus ramos são as pessoas que vêm cansadas, elas vêm sobrecarregadas e acham descanso nessa árvore, que é o reino dos céus. Então essa semente de mostarda, esse grão de mostarda, ela cresce de um modo a abrigar todas as pessoas, a trazer uma luz para toda a sociedade. E as aves do céu, que são as pessoas, vêm e acham ali refúgio. Muitos interpretam dessa forma. Mas será que é essa a forma correta de interpretar? Nós temos que ter sempre o contexto anterior para saber o que o Senhor quer dizer com as aves. O que são as aves do céu? Onde o Senhor nos mostrou o que ele enxerga como sendo as aves do céu. Os irmãos lembram? Qual foi a passagem? Vamos ver se os irmãos lembram. A parábola da semeadura? O parábola do semeador. Ali o Senhor nos mostra quem são as aves do céu. Ele interpreta, né? O Senhor mesmo interpreta, né? Está aqui no versículo 19? Porque acho que é um. Versículo 19. Capítulo 13, versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem quem, irmãos? Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado ao coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui o Senhor fala que é o maligno que arrebata o que foi semeado. Mas se nós voltarmos aqui no versículo 4, o que o Senhor fala? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Então o Senhor está interpretando o versículo 4 no versículo 19, certo? E ele fala o seguinte: e vindo as aves a comeram. Então as aves do versículo 4 é o maligno do versículo 19. Então como que nós vamos interpretar no versículo 32 que as aves do céu são outra coisa e não o maligno? Isso é uma regra de quê? De exegese, de hermenêutica, que é a boa interpretação. A gente não pode interpretar essas aves aqui como se fosse qualquer outra coisa. As aves são malignas. Então o Senhor está dizendo que o reino dos céus começa como uma semente pequena, tem um crescimento anormal, porque se torna uma árvore, e uma árvore com ramos, com ramificações, e vem as aves do céu e fazem ninho nessa árvore, se aninham nessa árvore, né? Então, como que no reino dos céus, um maligno vai achar lugar nesse reino, né? Então, nós vemos que esse crescimento desse grão de mostarda é um crescimento anormal. Esse grão de mostarda teve um crescimento anormal.
não teve um crescimento segundo a sua espécie. A irmã Araci falou, né, que pesquisando lá, viu que o grão de mostarda pode chegar até 3 metros de altura, né? 3 metros é mais ou menos o quê? Esse vidro aqui? Um pouco mais alto, né? Teto um pouquinho. Mais alto que esse vidro. Mais alto do vidro? Do que esse teto aqui, né? Das minhas pesquisas eu vi que pode chegar até 2,40 metros. E a pessoa que pesquisou e que viu um grão de mostarda, uma hortaliça de mostarda chegar a essa altura, a pessoa ficou espantada, né? Porque o normal não é esse. Mas o Senhor fala que chega além disso, se torna uma árvore, irmãos, uma árvore. E tem suas ramificações. Lá do lado de casa, no terreno da casa do lado, né? A casa está vazia. E lá está cheio de mato, né? E tem uma árvore que é grande, irmãos. A árvore passa das casas, só dá umas 2, 3 casas a árvore. E tem as suas ramificações, né? E é cheio de passarinho. É lotado de passarinho lá. O dia todo vai ficar passarinho lá. E se o Senhor quisesse nos mostrar um crescimento normal, com certeza o Senhor não iria pegar uma semente de mostarda, irmãos. Por que o Senhor pegou uma semente de mostarda? E disse que esse grão de mostarda se tornaria uma árvore. O Senhor, se quisesse mostrar algo positivo, ele iria pegar outro grão, irmãos. Digamos, ele iria pegar uma semente de pau-brasil, porque pau-brasil é uma árvore que vai embora e cresce, né? Iria pegar uma semente de sequoia, que é uma árvore que cresce lá no Rio Grande do Sul, que ela atinge 140 metros, irmãos. E a semente da sequoia é uma semente do tamanho do grão de mostarda, também pequenininho. Por que será que o Senhor pegou uma semente de mostarda? Se nós formos lá aqui em Gênesis, irmãos, capítulo 1, vamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 11. O que a palavra nos diz, irmãos? Naqueles dias da criação, no terceiro dia da criação, versículo 11, fala assim: E disse: Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, erva que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus fez a erva, fez a árvore frutífera, que dava semente no fruto, mas cada um segundo a sua espécie. O Senhor ordenou não um crescimento anormal, mas cada árvore, cada semente deveria crescer conforme a sua espécie. Mas quando nós vamos lá em Mateus capítulo 13, o grão de mostarda cresce de forma anormal. Ela se torna uma árvore. E o grão de mostarda, na verdade, é uma hortaliça. Mateus capítulo 13, voltando aqui, né? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, irmãos, na parábola anterior, o que aconteceu? O inimigo foi e plantou joio no campo, enquanto os homens dormiram. Quando nós chegamos nessa etapa da história, que essa etapa aqui do grão de mostarda se refere justamente ao século IV depois de Cristo, o que acontece no século IV depois de Cristo? Até aquele momento, a igreja estava sendo perseguida. Havia perseguição com relação aos judeus e havia perseguição com relação ao Império Romano, ao paganismo, porque eles classificavam os cristãos como? Não, esses cristãos aqui são ateus.
Estranho, né? O pessoal do mundo classificar os crentes como pessoas ateias, que não criam em Deus. E por que eles falavam isso? Porque eles criam num Deus que era invisível. E para os romanos não existia essa questão de Deus invisível. Eles tinham sempre uma imagem de um Deus. Como é que pode um Deus invisível, né? A gente vê Paulo falando isso lá em Atenas, né? Quando ele tem aquela pregação ali para os gregos. Então eles falam que eles acusavam os cristãos de ateus, porque criam um único Deus e esse Deus ainda por cima era invisível, né? Os cristãos eram acusados, sabe de quê? De canibalismo. Porque diziam lá que eles comiam carne e bebiam sangue na reunião. Na ceia do Senhor. Eles escutavam, que eles comiam carne do Senhor e o sangue do Senhor. Então eles eram acusados de canibalismo. Que era o corpo. Que era o corpo de Cristo. Era o pão e era o suco de uva. Né? Eles eram acusados, sabe de quê, irmãos? Qualquer tragédia que acontecesse no Império, desastre natural, terremoto, dilúvio não, enchente, quem era o bode expiatório? São os cristãos. Isso está acontecendo por causa dos cristãos. Então, os cristãos eram perseguidos por qualquer motivo, irmãos. Se um vizinho não gostasse de você, ele podia te acusar. E você era levado a julgamento. Simplesmente por ser cristão. Os cristãos eram acusados de ser antifamília. Sabia? Eles eram acusados de ser antifamília. Por que eles eram acusados de ser antifamília? Porque muitos, quando eram julgados e condenados à morte, eles eram persuadidos a confessar o imperador como Deus, porque existia o culto ao imperador, e negar a Cristo. E era algo simples. Era só oferecer um incenso ao imperador que ele era livre da condenação da morte. E eles eram pressionados por quê? Porque muitos tinham família. Você vai deixar seu filho órfão, você tem pai, você tem mãe. E você, por causa de um capricho, vai abandonar sua família e vai morrer? Então, por causa disso, eles eram tidos como antifamília. Tem até uma história de dois mártires, né? Duas mulheres, que era Perpétua e Felicidade. Não sei se os irmãos já escutaram falar desse testemunho, né? Elas foram acusadas, né? Foram julgadas à morte, porque eram cristãs. E uma tinha um filho que era novinho, né? Tinha mais ou menos 5 anos. E a outra, o filho era recém-nascido. E o pai da Felicidade estava persuadindo ela: você vai abandonar seu filho. É só você queimar incenso para o imperador, que você vai estar livre para criar seu filho. E ela respondeu o seguinte: pai, tá vendo aquele vaso de água ali? Eu tô vendo. Aquele vaso pode ser qualquer outra coisa, a não ser um vaso de água? Aí o pai falou: não, aquele vaso só pode ser um vaso de água, não pode mudar, não pode querer ser outra coisa. Então a filha respondeu: e eu sou cristã, pai, e eu não posso ser qualquer outra coisa a não ser cristã. E ela foi e caminhou para a morte. E o filho foi criado pela família, né? Então eles eram tidos como antifamília, por quê? Porque abandonavam as suas famílias para morrer por Cristo. E eram acusados disso, né? Então, irmãos, chegou numa época, depois dessa perseguição toda, que o imperador Constantino, século IV, ano 313 depois de Cristo, em virtude de política, ele tinha uma guerra para vencer. Diz ele que viu o sinal da cruz e associou isso a Cristo. E mandou desenhar lá nos estandartes, nas bandeiras dos soldados, o sinal da cruz. E ele foi para a batalha em virtude disso, né? E venceu a batalha. Venceu a guerra. E depois que ele venceu a guerra, Constantino, o que ele fez? Ele publicou um edito dizendo que agora os cristãos estavam liberados para cultuar livremente seu Deus e que o cristianismo agora seria a religião oficial do Império Romano. Né? Imagine, os crentes perseguidos, de uma hora para outra, o imperador se converte. E eu vou botar se converte entre aspas, tá, irmão? Se torna cristão. Né? Então agora, o que aconteceu com a igreja? A igreja que era perseguida,
ela é elevada de status. E agora o imperador pode ser considerado seu irmão. Imagina, o imperador seu irmão. Porque nós somos irmãos em Cristo, né? Imagine você considerar o imperador seu irmão, irmãos. Irmãos, começou a vir todo tipo de gente se dizendo cristão. Mas eram crentes simplesmente nominais. Crente de nome. Foi aí que começou essa questão do crente nominal. Porque quando a igreja era perseguida, quem é que queria ser crente se não fosse verdadeiramente convertido? Quem, irmãos? Ninguém. Era só quem verdadeiramente nascia de novo é que se dizia cristão. Mas agora o imperador liberou o cristianismo, então todo tipo de gente se dizia cristã agora. E nesse momento, irmãos, a igreja tem um crescimento fenomenal. Porque agora todo o império é cristão. Olha esse grão de mostarda se tornando uma árvore. Então a gente tem que conhecer o que, irmãos? A história da igreja. Todas essas parábolas, as 7 parábolas, se nós conhecermos a história da igreja, nós vamos ver que bate certinho, irmãos. É perfeito as parábolas que o Senhor proferiu aqui. Porque elas tocam certinho em tudo que aconteceu na história da igreja. Aqui começa o grão de mostarda a se tornar uma árvore. E o que acontece, irmãos, com a igreja nominal? Que tem nome de igreja, tem nome de reino, mas não tem o Espírito habitando. O que acontece, irmão, com esse tipo de igreja? As aves do céu vêm se aninham, o maligno. Porque na igreja verdadeira existe espírito maligno, irmãos? Na igreja verdadeira, naqueles que seguem o reino, seguem o Senhor, não tem maligno, irmãos. Mas na igreja nominal, na igreja que se diz cristã, o maligno atua. O espírito maligno pode atuar, né? As aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Aqui está o crescimento anormal do grão de mostarda, que se torna uma árvore e vem o maligno, que são as aves do céu, e fazem ninho, irmãos. Então, o maligno achou aqui um terreno fértil para crescer. Justamente a partir do século IV, com Constantino, que encerrou a perseguição, para tu ver que o maligno ele joga de todos os lados, né? Quando ele não consegue com a perseguição, irmãos, ele vem de outra forma. Ele vem como? Ele vem com paz, ele vem com tranquilidade. E o que aconteceu a partir daqui? Se nós formos associar essas parábolas com as cartas de Apocalipse, nós vamos ver que essa parábola do grão de mostarda bate certinho com a carta que foi escrita para a igreja de Pérgamo. Nós vamos ler lá em Pérgamo, assim, o que eu pretendo fazer, né, irmãos, com a graça do Senhor, é que quando nós terminarmos aqui as 7 parábolas, nós entremos nas 7 cartas, para a gente ver essa associação das cartas com as parábolas. E essa parábola, que é a terceira parábola, se associa com a terceira carta, que é a carta a Pérgamo. O que quer dizer essa palavra Pérgamo, essa cidade, né, que se chamava Pérgamo? O que quer dizer Pérgamo? Pérgamo quer dizer o quê? Muito casado, muito misturado. Pérgamo, muito misturado. Então esse foi o momento que a igreja começou a se misturar com a política. Será que é algo diferente do que nós estamos vendo hoje? Não. A igreja misturada com a política. E o que começou a acontecer a partir daí? A igreja começou a desviar os seus olhos para as coisas eternas, para as coisas celestiais. E começou a voltar os seus olhos para quê? Para as riquezas terrenas. Porque agora o império é cristão. E a igreja agora tem favorecimento do imperador. E o imperador manda construir, irmãos, igrejas, templos que se parecem palácios. Né? Aí a igreja começa a ficar rica. Começa a ter posses. O imperador começa a dar terrenos para a igreja. E uma coisa, irmãos, muito sutil que o imperador fez, Constantino. O que ele fez?
Ele pegou os bispos, os anciãos da igreja, e disse o seguinte: vocês não precisam mais trabalhar. Agora vocês vão ficar só cuidando das questões da igreja, das questões doutrinárias. Então ele começou a formar uma elite eclesiástica. E começou aí a separação do clero para os leigos. Então aquele mandamento que o Senhor mandou, sede humildes e mansos de coração, seguir o meu exemplo, que eu fui desprezado, isso começou a se apagar, irmãos, da igreja. O poder começou a subir a cabeça da liderança da igreja. Claro que eu estou falando isso de forma geral, né? Isso começou numa semente ali que foi plantada, mas isso cresceu. Então começou a haver hierarquia dentro da igreja. E nós temos que ter em mente quando que isso começou a acontecer. Foi justamente quando a igreja começou a ser favorecida pela política, pelo imperador. E o imperador, ele fez muito mais coisas, irmãos. Esse imperador Constantino ficou na história. Não só da igreja, mas na história do mundo. Porque ele começou a trazer todos os símbolos cristãos e associar com os símbolos pagãos. Começou a haver uma mistura. Ele decretou que o dia de culto dos cristãos, que era o primeiro dia da semana, se chamasse o dia do sol. Por isso que em inglês o domingo se chama Sunday. Sun de sol e day de dia, dia do sol. Em português se chama domingo, né? Mas em inglês, em espanhol, o nome é dia do sol. Isso vem de quando, irmãos? Vem lá de Constantino, mano. Então até hoje o Império Romano ele influencia a nossa sociedade, né? É aquele pé de ferro misturado com barro. Ainda tem ferro nesse pé. Tem algo ainda do Império Romano que vem até os nossos dias. Então ele começou a fazer várias mudanças, a associar o paganismo com o cristianismo. E como Cristo, a reunião dos cristãos era no primeiro dia da semana, ele colocou a adoração a Apolo também no primeiro dia da semana. Então Cristo começou a ser confundido com Apolo. Então para os pagãos, irmãos, tanto fazia se ele era crente, se ele tinha que adorar Cristo, porque Cristo para eles era Apolo. Eles começaram a considerar Cristo como se fosse Apolo. E começou a haver esse sincretismo religioso. Essa mistura religiosa, entendeu? E que vem até os nossos dias. A gente vê a Igreja Católica, que vem dessa raiz, começou ali com Constantino, e depois, mais à frente, porque aí a gente tem que se deter na história, Constantino, o que ele fez? Ele mudou a capital do Império de Roma para Bizâncio, que era na Turquia, na atual Turquia. E virou Constantinopla. Então, houve um vácuo de poder em Roma, porque o imperador saiu de lá e foi para Constantinopla. Quem assumiu esse vácuo de poder em Roma? Foi quem que assumiu? Foi o Papa. Foi aí que o Papa começou a crescer. Então, se a gente olhar para a história, irmãos, a gente não vai ser enganado. A gente não vai ser ludibriado. Então, essa semente de mostarda começou a crescer e se tornou árvore. E as aves do céu começaram a se aninhar nessa árvore que tinha o quê? Tinha aparência de reino, mas não tinha a realidade do reino, né? E nós vamos avançando na história, irmãos. Os irmãos podem até perguntar, né? Mas como pode o Senhor tratar de aspectos negativos do reino? Muita gente não consegue entender. Mas como pode? Isso aqui, o Senhor falou que é o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante. Como você pode falar que o que o Senhor está falando é negativo? Muita gente não consegue entender, né? Muita gente não entende quando a gente fala que esses aspectos são negativos. Mas voltemos ao exemplo dos judeus, de Israel. O reino de Deus não estava com Israel? Se nós olharmos para Israel, nós vamos ver nitidamente isso. O reino de Deus não estava com Israel? Eles não eram o povo de Deus? O reino não foi confiado a eles? Mas quando o Senhor veio na sua primeira vinda, o que ele fez? O Nélio falou algo no início da reunião. Vocês querem ir às Escrituras porque acham que tem nela a vida eterna, mas não querem vir a mim.
que elas testificam de mim. Então, eles tinham um reino, mas estavam rejeitando o rei desse reino. Ou seja, os judeus viviam uma aparência de reino, irmãos. Os irmãos concordam que eles viviam uma aparência de reino? Sim. Mas o reino estava com eles, não estava? O Senhor falou que o reino seria tirado deles. Por quê? Porque eles viviam uma aparência de reino. Se eles viviam uma aparência de reino e não uma realidade, por que isso não pode acontecer com a igreja? Né? E aconteceu na história. E acontece na história da igreja. Irmãos. Muitos cristãos vivem uma aparência de reino. Vai para o culto, participa ali da liturgia, participa dos louvores, dá dízimo. Mas quando a gente vai ver o caráter, a vida particular daquele que se diz cristão, ele faz tudo que o mundo faz. Ele pratica tudo que o mundo pratica. Ou seja, ele não tem uma realidade de reino, né? Ele falou muito hoje aqui, de que quer ver uma realidade. A gente toca na palavra, toca nas doutrinas, mas muitas vezes não vê uma realidade. É justamente disso que o Senhor fala nessas parábolas. Ele toca no aspecto da realidade do reino, mas também ele toca na questão da aparência. Ele toca muito mais na questão da aparência do que da realidade. Aí nós chegamos na parábola seguinte, a parábola do fermento. Vamos aqui ler a parábola do fermento. Versículo 33. Alguém pode ler? Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então o Senhor, ele assemelha o reino dos céus ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Os irmãos que leem a Bíblia aqui, existe alguma passagem, desde o Antigo Testamento até o Novo, onde o fermento é tido como algo positivo? Não. Existe? Tem irmãos que estão na dúvida, né? Não. Não existe, né? Não, é mistura. O fermento, irmãos, é sempre tido como algo negativo. No sábado nós tocamos, acho que a gente ia começar a tocar nisso, né? No sábado, né? A gente ia falar da festa dos ázimos, né? A gente falou da Páscoa e a próxima festa seria dos pães ázimos. O que são pães ázimos? São pães sem fermento. Então o Senhor, naquela festa, o que os judeus tinham que fazer? Tinham que tirar qualquer resquício de fermento que houvesse dentro de casa, irmãos. Porque o fermento é sempre tido como algo que apodrece, algo que leveda, algo negativo. Então, se em toda palavra o fermento é tido como algo negativo, como que a gente pode chegar aqui, no versículo 33, e dizer que o fermento é algo positivo? É o crescimento da igreja. Né? A gente estaria indo contra tudo o que a palavra nos diz. Certo? Por que somente nessa passagem o fermento seria algo positivo? A gente não pode fazer isso com a palavra, né? E a farinha é a palavra, né? Porque você está misturando o fermento com a farinha. Isso. Está arrebentando aí com a questão do grão, né? A farinha seria a palavra É a palavra. pura, né? Pura. Sem fermento, sem mistura desse mundo, né? Mas aí vem uma mulher, pega o fermento e mistura em 3 medidas de farinha. Até levantar tudo. Que mulher é essa, irmãos, que faz isso? Antes de falar da mulher, vamos lá, Apocalipse, capítulo 18. Então a gente conseguiu entrar na parábola seguinte, mas vamos voltar um pouquinho na parábola anterior. Apocalipse capítulo 18. Porque nós vamos confirmar o que são aquelas árvores, TT. Lá do capítulo 13 de Mateus, que vem se alinhar naquela árvore que se originou de um grão de mostarda. Aqui no capítulo 18 de Apocalipse fala o seguinte, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo,
que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então ele fala aqui da Babilônia, irmãos, onde os espíritos imundos e demônios fizeram o quê? Morada. E toda ave imunda e detestável achou ali esconderijo. Então, aquela árvore que teve um crescimento anormal, irmãos, fala justamente desse crescimento do cristianismo no mundo, que começou com Constantino e continuou com a Igreja Católica. Os católicos se consideram cristãos, certo? Ou estou errado? Sim, considero. E olha, irmãos, o tamanho da Igreja Católica no mundo. Pode ser considerado uma árvore com várias ramificações. E mais uma vez, qual a diferença de uma árvore para uma hortaliça? Uma árvore, irmãos, ela tem ramificações, enquanto uma hortaliça não tem. Ela é uma folha só, né? É uma folha. E a árvore, as raízes se aprofundam nessa terra, enquanto a hortaliça não. Mais uma característica. Então a Igreja Católica ela começou a crescer com poder nessa terra. E o que ela disse? Não, você não tem que olhar para o reino de Deus como se fosse algo futuro, porque o reino a gente vai implantar nessa terra agora. Essa é a visão da Igreja Católica, que o reino de Deus está se manifestando agora, na Igreja Católica. E eles se esqueceram daquele alerta que o Senhor fez. Eis que venho sem demora. E a esperança deles não está mais na vida do Senhor, irmãos. Então, o que acontece com a igreja quando a esperança da igreja não é mais a vinda do Senhor? O que acontece, Nélio? Ela começa a criar raízes nessa terra. Porque não espera mais o Senhor vir. Não espera mais o Senhor voltar. Então, para essas pessoas que se dizem cristãs, mas perderam a esperança da vinda do Senhor, o que elas começam a fazer? Começam a querer trazer o reino para essa terra. Então se fala de prosperidade, se fala de riqueza. Quando? Tudo agora, irmão, nessa terra. Né? Se fala de poder. Então esse é um crescimento anormal da igreja. Então os demônios fazem festa, irmãos. Os demônios acham esconderijo aí. E agora vem uma mulher com fermento e acrescenta esse fermento em 3 medidas de farinha. Porque há demônios na dita cristandade, os homens dormiram, não vigiaram, o joio foi plantado, a semente teve um crescimento anormal e agora veio o fermento. Por que o fermento foi colocado em 3 medidas de farinha por essa mulher? O pão, quando o Malvino faz o pão aqui, para nós partirmos o pão aqui no domingo, é um pão sem fermento, né, Malvino? Esse pão é fácil de ser digerido? Ou ele é duro? Ou ele é mais difícil? Mais difícil de ser digerido, né? Um pão sem fermento é um pão pesado, é um pão duro. O que o fermento faz? Deixa mais macio. Deixa esse pão mais macio, mais palatável, né? Mais tranquilo de ser digerido, mais leve de ser digerido. Então, o que quer dizer esse fermento colocado em 3 medidas de farinha? Fala de uma diluição da doutrina do Senhor. As pessoas começam a aceitar muita coisa dentro da igreja e a mensagem que começa a ser proferida é uma mensagem mais palatável. É uma mensagem que não confronta. É uma mensagem que para os ouvidos é uma mensagem agradável, né? Que agrada a alma.
Mas por que isso acontece? Porque as pessoas começam a ter comichão nos ouvidos e não suportam mais a sã doutrina. Se nós formos lá a Timóteo, 1 Timóteo, eu vou 1 Timóteo, depois 2 Timóteo, né? Oi? Vou chegar na mulher, calma. Vou chegar na mulher, muito curiosa na mulher. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. 4. Fala assim, ora... Depois de Tessalonicenses. 1 Timóteo, né? 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Quem é que pode apostatar da fé, irmãos? Quem já creu, né? Quem crê, certo? Quem não crê, como é que vai apostatar daquilo que não crê? Não tem como. Então aqui não está falando de ímpio. Está falando daquele que diz que crê. Daquele que crê. Então o Espírito fala expressamente. Nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, irmãos. Ensino de demônios dentro da cristandade, dentro da igreja. Daqueles que têm aparência de reino. Olha o cuidado que nós temos que ter, irmãos. Se nós não formos fiéis à doutrina e à palavra, o que vai entrar? Doutrina de demônios. É isso que vai entrar. O que nós temos ouvido hoje em dia? Como aconteceu no início, o Espírito diz expressamente, nos últimos dias vai acontecer a mesma coisa. São pastores se levantando, trazendo doutrina de que você tem que aceitar pecado, que o pecado não é mais pecado, que a igreja agora tem que incluir todo mundo, que a Bíblia tem que ser atualizada, porque está defasada, não se aplica mais aos nossos dias, isso aqui foi escrito lá para trás, agora a gente tem que ter uma nova interpretação. E que doutrina é essa, se não doutrina de demônio? Dentro da cristandade. Porque uma mulher pegou fermento, porque o pão estava muito duro, né? O nosso Senhor muitas vezes foi acusado de que as palavras dele eram difíceis, eram duras. Senhor, essa doutrina é muito difícil. Essas palavras são palavras muito duras, né? Muitos abandonaram o Senhor, por quê? Porque a palavra do Senhor era muito dura. Inclusive, alguns dos seus discípulos o abandonaram. E o Senhor falou para os seus 12 discípulos, vocês também querem me abandonar? Pode ir. E Pedro dá aquela resposta, né? Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então também o Senhor era acusado de ter uma palavra dura. Aí vem uma mulher, Jezabel, pega fermento para poder essa palavra ser mais palatável, né? Para o homem que está escutando, para a mulher que está escutando, não ser confrontada. E para que aquela semente de mostarda cresça como uma árvore. Então por que as igrejas estão cheias como uma árvore, irmãos? Mas com doutrina de demônio? Porque a palavra foi misturada com fermento. Então, não é uma palavra que confronta, é uma palavra que confirma aquilo que você quer escutar. E o que nós vemos hoje nas igrejas? Arrasta muito crente, né? Bolsonaro ontem mesmo, ou hoje, estava lá numa inauguração da igreja do chapelão lá, Valdomiro Santiago, inaugurando mais uma igreja. E se você ver o espaço, é um espaço enorme, e muita gente, irmãos. Multidão, irmãos. Vá lá em Aparecida hoje, dia de, eu não falo Nossa Senhora, porque não é minha, dia da Senhora deles. Por isso que eu sou chato, irmãos. Até sou chato com a Kátia, a Aline também às vezes fala isso. Que tem aquele costume, né?
Quando acontece alguma coisa assim, as pessoas falam aqui, nossa senhora. Eu falei, nossa não, pô. A minha não é. Fala só nossa. Também, mas se referindo a esse jargão, né? Nossa! Verdade. Nossa! Não é nossa, irmão, é deles. Não é nossa senhora, é a senhora deles. Né? A gente tem que perder. O pão é sem fermento, irmãos. O pão é duro. Né? É sem fermento. Então, irmãos, nós temos que ter essa visão. As igrejas hoje estão lotadas. Por quê? Porque a palavra é palatável. A palavra é uma palavra que inclui todo mundo. Inclui até os demônios. Doutrina de demônios. Né? Então, um crescimento anormal e farinha misturada com fermento. Quem é a mulher? Vamos lá. Não vou tocar em alguns versículos aqui porque os irmãos já conhecem. O Senhor fala para se acautelar do fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Os discípulos não entendem o que ele está falando. O que ele está falando? Está falando de pão? Não estou falando de pão. Eu estou falando da doutrina. Da doutrina dos fariseus e da doutrina dos saduceus. Não estou falando de pão. Então, o fermento fala de uma doutrina errada. Uma doutrina equivocada, né? Lá também em 1 Coríntios, Paulo fala do fermento, né? Lançai fora o fermento velho, para que seja de massa nova, né? Então, o fermento tem sempre esse aspecto negativo. E lá em 2 Timóteo, agora 2 Timóteo, capítulo 4 de novo, vimos 1 Timóteo 4, agora vamos ver 2 Timóteo 4. Fala assim, 2 Timóteo 4, só um pouquinho mais à frente aí. O que ele fala, o que Paulo fala para Timóteo? Versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então ele fala para Timóteo, insta Timóteo, né? Perante Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação. Porque Paulo sempre tem em mente a vinda do Senhor. Essa é a esperança de Paulo, a vinda, a manifestação do Senhor. E nessa manifestação ele vai fazer o quê? Vai julgar. Então por isso ele alerta Timóteo. Como que ele alerta Timóteo? Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo, irmãos, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se é sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, irmãos, em um certo aspecto, o crente tem que ser chato. Né? Em um certo aspecto, o crente tem que ser chato. Em outro aspecto, não. Nós não temos que ser chato ao ponto de expelirmos as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Mas com relação à doutrina, nós não podemos negociar. Né? E eu vou me referir a Kátia de novo. Me perdoa, Kátia, por favor. Pode falar. Né? E vou pedir perdão por esse exemplo também. Porque muitas vezes nós somos acusados de radicais. Pô, você está sendo muito radical. E Kátia sempre batia comigo, né? Pô, tu está sendo muito radical. Não é assim, calma. Em certas coisas nós não temos que ser radicais. Com certeza, claro. Eu não vou ficar batendo boca com alguém para defender uma doutrina. A questão não é essa, bater boca. Né? Se começa a gerar um ambiente ruim, a gente tem que aprender a calar nossa boca, né? Ficar quieto, para esperar uma outra oportunidade, se o Senhor permitir, né? Mas também nós não podemos negociar com o fermento sendo colocado na medida de trigo, irmãos. Né? Os pais da igreja e os apóstolos, eles defendiam a doutrina do Senhor. Contra o quê? Contra as heresias que aconteceu no início da igreja. Lá no início. Né? E ao longo da história da igreja até hoje,
Nós temos que fazer a defesa da fé. Isso se chama apologia. Os apologistas, né? O que é um apologista? É aquele que defende a fé. E muitos livros foram escritos contra as heresias naquela época. A gente vê Eusébio, a gente vê Tertuliano, a gente vê Orígenes. Os pais da igreja tendo que fazer o quê? Em virtude de uma heresia que se levantava, eles tinham que defender a fé, combater o bom combate, né? E Paulo fala justamente isso para Timóteo. Prega a palavra, insta, porque vai chegar um tempo em que não suportarão nossa doutrina. E tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres. Para esses mestres ensinarem o quê? Tipo o que esses mestres? Esses mestres, pode dar um exemplo assim? Quem seriam esses mestres aí? Pastores. Coach, isso aí de relacionamento. Aí já entramos numa fase mais moderna, né? Os chamados coaches, né? Dia de hoje que eu tô falando. Os chamados coaches, que pregam a palavra psicológica. Antigamente eram os pastores que faziam curso de psicologia, né? Agora são chamados coaches, aqueles que aconselham, né? Pegam a palavra. O que a palavra fala sobre finanças? Aí começa a ensinar para crente uma doutrina de finanças baseada na palavra, mas não para trazer uma realidade do reino, para te trazer prosperidade financeira. Até para mim, porque a minha cliente está fazendo coaching com uma crente. A gente vê a Igreja Universal, como que é lá, o sábado dos empresários, né? O que os empresários querem escutar? Querem escutar como ficar mais rico. Então eles vão juntar mestres e doutores que falem conforme a sua própria concupiscência, a sua vontade. Mas a sã doutrina, quem é que quer escutar? Quem quer escutar a doutrina de pecado? Doutrina de inferno, de juízo. É que ninguém quer escutar, irmão. Comichão nos ouvidos. Oi? Cruz. Eles preferem acreditar Negar a vida da alma. que Deus não vai mandar ninguém pro inferno. O inferno é só para os demônios. Não vai... Então esse é o fermento misturado à medida de farinha. Né? E segundo a história da igreja, irmãos, segundo a história da igreja, os eruditos, né, eles associam a parábola do grão de mostarda à carta escrita a Pérgamo. Pérgamo é muito misturado. E a parábola do fermento está associado com a carta a Tiatira. Tiatira é considerada a igreja católica. Vamos lá, Apocalipse. Capítulo 2. Versículo 18. A carta Tiatira se associa com a parábola do fermento, tá? E Tiatira é tida como a época da igreja católica romana. Então fala assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, aqui aparece a mulher. Uma mulher que pega fermento e mistura a 3 medidas de farinha. Quem é essa mulher? É Jezabel. E o que essa Jezabel faz? Claro que se reportando a Jezabel do Antigo Testamento. O que a Jezabel do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, fazia com a nação de Israel? Induzia o povo de Israel à idolatria, à adoração de Baal, né? Então aqui, essa Jezabel que é citada aqui, se reporta também àquela Jezabel do Antigo Testamento, que fazia a nação se prostituir. O que ela faz? Que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensina, ou seja, a igreja estava tolerando que essa Jezabel não somente ensinasse, mas ainda seduzisse
os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Amém, irmãos? Amém. E o versículo 24 aqui, ó. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Ou seja, igreja se metendo com as coisas de Satanás, os mistérios de Satanás. Aquelas aves que se alinharam naquela grão de mostarda que se tornou uma árvore, né? Aquelas aves, né? Exemplo de quê? Daqueles que não conhecem as coisas profundas de Satanás? Eles não se meteram com aquilo na doutrina. Olha para a Igreja Católica. Para a liderança da Igreja Católica. Papado, bispos, Vaticano. Se a gente for estudar, irmãos, o que acontece naquele meio, sacrifícios que acontecem naquele meio a Satanás, você acha que aqueles bispos da Igreja Católica lá no Vaticano são crentes, são cristãos ou são satanistas? Eles são satanistas, né? Eles vêm do antigo conhecimento do Império Babilônico. Ih, mas esse assunto é profundo. Porque o mistério da Babilônia, do rei Nabucodonosor, da antiga religião, ela passou de império para império. Passou pelo Império Persa, o mistério da Babilônia, passou pelo Império Grego, chegou no Império Romano e chegou nos nossos dias, o mistério da Babilônia. E Apocalipse vai falar do mistério da Babilônia. E a Igreja Católica é chamada de Babilônia. Então, aquele mistério da religião antiga, ela se perpetua, irmãos, passando pelos ditos, e eu vou falar para os irmãos, né? Coisas que nós temos que compreender. Por os dominadores desse mundo, essa falsa religião, que é essa liderança, que são chamados de Illuminati, maçons, ela se perpetua e se mantém nessa elite que governa o mundo, né? Existe uma elite que governa o mundo. E você acha que a liderança da Igreja Católica, que é uma igreja riquíssima, né? Não faz parte desse grupo? São chamados os Illuminatis, né? Os Bilderberg, os Rockefeller. Mas esse é um outro assunto que nós não vamos conseguir entrar hoje. Então esse mistério da Babilônia, essas profundezas de Satanás, elas estão dentro da Igreja Católica. Mas o Senhor fala que tem alguns lá dentro, irmãos, que são vencedores. Dentro da Igreja Católica. Porque o Senhor escreveu aqui para Tiatira, que representa a Igreja Católica. Eu parei um pouquinho aqui, porque eu queria achar o versículo, mas eu não estou achando. Porque ele fala que em determinado versículo, se os irmãos puderem me ajudar aí, ele fala, sai dela, povo meu. Eu acho que é aqui mesmo, né? É isso que eu estou procurando aqui. Sai dela, povo meu. Versículo 18? 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia, Ah, sim. sai dela, povo meu. É 18, tá certo. Participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas práticas. Isso aí. Então é capítulo 18, versículo 4, né? Falando de quê? Da Babilônia. Porque se a gente pegar o título aqui do capítulo 18, é o anúncio da queda de Babilônia. Então ele fala no versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, Deus tem povo na Babilônia. Né? Se ele está mandando se retirar, sai dela, povo meu. Para quê? Para não serdes participantes ou cúmplices em seus pecados.
e para não participardes dos seus flagelos. Então o Senhor recomenda o quê? Sai dela. Não só da Babilônia, representada pela Igreja Católica, mas dos seus ramos. Porque a mulher pegou fermento e colocou em 3 medidas de farinha. O que são as 3 medidas de farinha, né? São as 3 principais ramificações do cristianismo. Quais são as 3 principais ramificações do cristianismo? A Igreja Católica Romana, o cristianismo ortodoxo, que é a Igreja do Oriente, e o protestantismo. São as 3 maiores ramificações do cristianismo: protestantismo, Igreja Católica e Igreja Oriental, ortodoxa. Então o Senhor fala para eles: sai dele, povo, sai dela, povo meu. Das 3. Então a gente tem muitas vezes assim falando do protestantismo como, pô, saiu da Igreja Católica e agora é que é a igreja verdadeira. Irmão, também faz parte dessa ramificação dessa árvore, onde as aves do céu vêm fazer ninho. Às vezes a gente olha só para a Igreja Católica, né? E esquece do protestantismo. Ah, eu sou protestante. Mesma coisa, sai dela, povo meu. Por isso que o Senhor está recolhendo, irmão. Por isso que a gente está vendo esses pequenos grupos se reunindo em casa. E se os irmãos têm enxergado, isso está crescendo, irmãos. É verdade. Isso está crescendo. Protestante. Catolicismo romano, E ortodoxo. a Igreja Oriental ortodoxa e os protestantes. São essas 3 medidas de farinha que a mulher pegou o fermento e misturou, né? Então, irmãos, pode falar. O que significa ortodoxo mesmo de si? Ortodoxia significa aquele que defende uma doutrina de forma correta. Ou seja, ele quer viver a doutrina correta. Então, o que é uma pessoa ortodoxa? É aquela que defende a doutrina pura. É igual os judeus. Ortodoxos. O ortodoxo tem um sentido positivo, né? Por exemplo, nós temos que ser ortodoxos. Nós temos que defender essa doutrina. Então, a ortodoxia é a defesa da doutrina sã, da doutrina pura. Isso é ortodoxia. Mas isso se tornou o nome de uma ramificação da igreja, né? Não que ela seja ortodoxa, não é isso. Que nem a Igreja Católica não é católica, né? A Igreja Católica significa universal. Mas ela tomou esse nome católico como para ela. Na verdade, não é. A Igreja Católica são todos os santos nascidos de novo. Isso que é católico, né? Eu sou ortodoxo de uma maneira negativa. Oi? Eu sou ortodoxo de uma maneira negativa. Não, ortodoxo, na verdade, é positivo. Não, a doutrina. Que eles É aquele que defende a sua doutrina. Uma pessoa ortodoxa. Né? Claro que hoje em dia, no nosso tempo, isso tomou um viés negativo, porque chama o ortodoxo aquele fundamentalista. Né? Também tem uma visão negativa, mas a raiz da palavra é positiva. É a pessoa que defende essa doutrina. Mas hoje chama o ortodoxo quem é fundamentalista, ou seja, o legalista, né? Aquele que quer excluir todo mundo e só acha que ele é o certo. Mas na verdade o ortodoxo é aquele que defende a sã doutrina. Então essas são as 3 ramificações. Não que a farinha seja ruim. Essas 3 medidas de farinha são boas, é o evangelho. Mas quando o fermento é misturado, aí se torna isso, entendeu? A Igreja Católica Romana, a Ortodoxa Grega e o Protestantismo. A farinha pura sem fermento é tranquilo. Sim. Não, porque eu achei interessante. Jezabel tipifica um espírito de independência e rebelião contra Deus. Jezabel significa o nome dela sem coabitação, quer dizer que ela se recusa a coabitar ou viver com qualquer pessoa que seja. Ela não se sujeita a ninguém, a autoridade de ninguém, só a dela mesma. Insubmissa. Ela é totalmente insubmissa. Totalmente. Nossa, os profetas. Ela incentivou o povo, né, a adulterar física e espiritualmente com falsos deuses, que ela queria que os deuses dela fossem iguais ao Deus único e verdadeiro. Sim. Então essa Jezabel, como a Aline falou, é independente. Por quê? Porque é rica e abastada. Né? Tem ouro, tem prata, não precisa de nada. É independente do Senhor. Então, irmãos, finalizando, essas parábolas do capítulo 13 de Mateus
o Senhor quer mostrar o quê? Vou deixar os irmãos falarem. O que o Senhor quer mostrar? Vou deixar os irmãos falarem. O que o Senhor quer mostrar com essas parábolas que nós temos visto até agora? Os aspectos negativos. Amém. Os aspectos negativos do reino. Então é assim que nós temos que ler essas parábolas. Né? Fermento, um grão de mostarda que vira uma árvore, o joio sendo plantado. Até a parábola do semeador são aspectos negativos. 3 terrenos, irmãos, era só aparência. Só um que deu fruto. Né? E assim a gente vai continuar nas próximas parábolas. Mas nós temos que ver que o Senhor faz uma divisão aqui. Nas 7 parábolas existe uma divisão. Porque as 4 primeiras, o Senhor falou para todo mundo, para o povo. E as 3 últimas, ele não fala para todo mundo. Ele chega para os seus discípulos em particular e profere essas últimas 3 parábolas. Isso tem significado, né? E a gente vai ver na próxima reunião, se o Senhor permitir. Então, eu encerro aqui minha palavra e deixo aberto aí para os irmãos. Amém?